Fala pessoal, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Aqui é Álvaro Ostroski falando e você está no PROcast, o podcast do Palavra Revelada Oficial. Você deve estar estranhando que hoje nós estamos aqui com um vídeo, uma imagem em vídeo, né? Você está acostumado somente com a nossa gravação em áudio. Pois bem, estamos tentando melhorar o conteúdo que nós estamos transmitindo a vocês que acompanham o nosso canal. E vamos tentar transmiti-lo agora em vídeo, para que você também conheça os nossos participantes, nos conheça um pouco melhor e veja a nossa conversa na íntegra. Tá bom, pessoal? Hoje a nossa conversa vai ser num tema apologético. Apologética é a defesa da fé. E nós vamos tratar sobre um livro. Este livro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Este livro aqui, ó. Escravo das Heresias, ou Escravos das Heresias, de Tarles Elias. Se você não conhece o Tarles Elias, eu vou ler para você aqui quem é Tarles Elias. Tarles Elias, teólogo, apologista e bispo da Comunidade Apostólica Livre na Praia Grande, idealizador e apresentador do canal Teologar, talvez você já conheceu ele nas redes sociais. Fundador do Instituto Teologar, Bispo Tarles tem influenciado muitas pessoas com a sua forma equilibrada de interpretar as Escrituras e principalmente com sua didática para ensinar. É palestrante em seminários e cursos, além de pastorear uma igreja com centenas de membros. Casado com Vanessa Elias e pai de 2 filhas. Então, o Bispo Tarles escreveu esse livro aqui. E atrás nós temos aqui uma pequena sinopse do livro que diz assim, ó. Chega de heresias, chega de ser escravo. Você conhece alguém que está preso a uma doutrina antibíblica? Você conhece pessoas que frequentam igrejas que não pregam a cruz e a salvação? Seus ouvidos doem quando você ouve sermãos de prosperidade excessiva? Pois bem, o autor do livro ouviu, viveu, participou e ensinou heresias como essas durante muitos anos da sua vida. Num ato de coragem e fé, Bispo Tarles se arrepende e resolve voltar à mensagem pura e simples do Evangelho. Ele conta seu testemunho, como foi o processo de mudança de suas convicções e as perseguições que sofreu por conta disso. O processo foi muito árduo. O livro traz um estudo detalhado de algumas falsas doutrinas que ele mesmo pregava. A obra tem a intenção de abrir os olhos de algumas pessoas que ainda são escravizadas por essas heresias. O livro faz uma espécie de desintoxicação teológica, trazendo luz e revelando a simplicidade do cristianismo. Chega de heresias, chega de ser escravo. Então, assim, ó, nós compramos esse livro aqui, lemos o livro, achamos interessante e gravamos aqui um podcast para falar sobre o livro. Nós não estamos sendo patrocinados nem pelo Bispo Tarles, nem pela editora do livro, por ninguém. Nós simplesmente estamos tentando transmitir um conteúdo de qualidade e um conteúdo que vai agregar no seu conhecimento bíblico, teológico e na sua vida cristã. O meu convidado é o meu irmão em Cristo, Nicolas Sandri, que vai participar conosco aqui. Ele também leu o livro e a gente bateu esse papo a respeito do livro. Tá bom? Pessoal, não esquece aí de compartilhar, curtir e deixe seu comentário aqui também no nosso canal. Isso ajuda na evolução do canal. Se o canal é bênção para você, transmite ele para outras pessoas aí também. E vamos juntos divulgar a santa e bendita palavra de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e acompanhe o nosso vídeo até o fim. E aí pessoal, tudo bem? Muito bom receber todos aqui de novo no nosso canal para mais um PROcast, que é o podcast do Palavra Revelada Inicial. E como nós já falamos na entrada deste vídeo aqui, hoje nós estamos recebendo o nosso querido irmão Nicolas Sandri. E aí Nicolas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Paz do Senhor Álvaro, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Vamos lá então, vamos para o nosso bate-papo. Hoje, precisando para os irmãos mais uma vez, nós vamos conversar sobre um livro. Um livro que ele trata de um assunto apologético, escrito pelo pastor ou pelo bispo Tarles Elias, e o nome do livro é Escravos das Heresias. É esse livro aqui, ó. Vamos ver se o público consegue enxergar. Aqui para a câmera. Isso, Escravos das Heresias. Ele é um livro de cunho apologético, é um livro de defesa da fé,
E fazendo só uma introdução rápida aqui para os irmãos entenderem o contexto, esse livro aqui, o pastor Tarles, o bispo Tarles, ele frequentou algumas denominações, ele não explica no livro qual denominação ele frequentou, mas aonde ele, ao longo do tempo da sua jornada, ele percebeu que a conduta, as práticas e as doutrinas daquela denominação não faziam parte de um desenvolvimento ortodoxo da doutrina cristã. O que nós queremos dizer com isso? Que não fazia parte, não tinha um grande fundamento bíblico. Então, ele percebendo que as doutrinas, as práticas, a conduta da igreja não estava bem fundamentada nas escrituras, ele deixou a denominação e depois ele escreveu um livro. Nesse livro, ele não visa tratar de denominações específicas, então ele não vai citar nenhuma denominação. Ele vai citar pontos que muitas igrejas, não é uma igreja, não é outra igreja, mas são muitas igrejas, acabam pregando ou vivendo, mas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Bom, meus irmãos, a nossa didática aqui vai ser destacar alguns pontos que o livro trata sobre questões que muitas denominações acabam praticando e que não têm embasamento bíblico. Meus irmãos, o nosso objetivo aqui não é agredir, mas é instruir. É auxiliar os irmãos no crescimento, no seu conhecimento bíblico, no seu conhecimento teológico e também que haja um bom desenvolvimento e um desenvolvimento saudável da sua fé cristã. Mais ou menos por aí, Nicolas? É isso aí, vamos lá. Beleza, então. Nicolas, no prefácio do livro aqui, teve algum ponto a ser destacado? Tá bom, Álvaro, eu vou por partes, assim, para que fique bem legal o entendimento da galera, tá? Então, antes de chegar no prefácio, vão ter alguns agradecimentos ali do bispo. Pessoas próximas, agradecimentos simples, é comum ver nos livros, né? E logo depois nós vamos ter o prefácio ali, que são algumas páginas escritas pela esposa dele. O que eu achei bem interessante, mas de forma bem resumida, é que no prefácio ela já mostra humildade, ali uma humildade muito grande acerca do marido dela, em toda a história ali, né? Porque realmente ele se desvencilhou de um ambiente repleto de heresias e para que ele tenha feito isso necessitou muita humildade. Ela estava com ele presente aquele tempo todo. Basicamente isso que eu quero falar a respeito do prefácio. Tem alguma coisa que você quer citar aí, Álvaro? Sim, eu quero citar uma frase que ela diz aqui, que é o seguinte, ela diz assim, os nossos olhos se abriram e passamos a ver coisas que sempre estiveram diante deles, porém não enxergávamos. A obra que estávamos realizando se corrompera diante de nós. Então, basicamente é isso. Às vezes a pessoa vive dentro de um sistema religioso e ela não consegue perceber os equívocos que tem lá dentro. Mas eles foram enxergando, foram abrindo os olhos e quando eles confrontaram aquilo que eles viviam com as Sagradas Escrituras, eles perceberam que eles estavam longe daquele que é o padrão bíblico aceitável. Vamos continuar aqui então, Nicolas, vamos para o que mais interessa, que são os capítulos. Tem uma introdução, né? A introdução. Vamos falar um pouco da introdução então, Nicolas. Acho que a introdução vai ter mais pontos a destacar aqui. O que você poderia destacar da introdução? Então, vamos lá. A introdução é extremamente importante, tá? Eu já vou chamar a atenção para alguns pontos que eu achei bem relevantes. Por exemplo, ali fica claro que o autor tem propriedade, né, para falar sobre as heresias, não simplesmente pelo fato de ter estudado a respeito delas, mas por ter vivido na pele, né, colaborado para que essas doutrinas fossem propagadas. E ele conta que nessa época ele tinha sido parte de uma igreja neopentecostal e tal, onde ali ele aprendeu e ensinou diversas heresias e assume categoricamente a ignorância dele com respeito à palavra de Deus naquele tempo. Então, legal já esse ponto da introdução do autor. Uma frase na introdução que me chamou bastante atenção, vou ler aqui para vocês, que é essa daqui. Eu era liberto por Cristo, mas escravo das doutrinas heréticas. Então, uma frase bem legal também, porque muitas vezes a gente recebe essa liberdade de estar em Cristo, mas as doutrinas acabam sabotando essa liberdade, as doutrinas heréticas, né? Acabam sabotando essa nossa liberdade. Então, no ambiente que era para nós estarmos totalmente libertos, nós acabamos sendo escravizados, presos por essas doutrinas. Beleza? Ainda na introdução, quer falar a respeito disso, Álvaro? Não, pode falar. Vamos lá? Ainda na introdução, ele assume, aqui é um ponto legal, mas que vai fazer mais sentido depois na leitura dos capítulos, mas eu quero já pegar aqui na introdução.
ele fala que sim, ele era feliz naquele tempo da ignorância dele, mas que hoje ele é muito mais pregando o verdadeiro evangelho. Então aqui é um ponto legal, não é porque a pessoa está no ambiente herético que isso vai necessariamente trazer uma tristeza profunda sobre a vida dela. Não, pode ser que a pessoa realmente esteja naquele lugar, esteja satisfeito, mas ele fala assim essa diferença, né, esse aumento da felicidade pregando a verdadeira escritura. Beleza? O autor vai dar uma pincelada também entre erro teológico e heresia. No caso, ele vai colocar o erro teológico como sendo algum equívoco de interpretação, que não fere os pontos primordiais da fé cristã, e a heresia sendo justamente os erros que atingem esses tais pontos, beleza? Digamos que então o erro teológico é uma heresia também, mas mais branda, que ela não atinge assim ferozmente os pontos principais. Aí fica... Álvaro, quer falar um pouco quais são esses pontos principais da fé cristã? Acho interessante já passar agora. Sim. O livro em si, lá pelo capítulo, acho que o capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, ele vai tratar especificamente sobre esses dois temas, que é erro teológico e heresia. Eu vou tentar exemplificar aqui para os irmãos já entenderem o que seria um erro teológico. Por exemplo, para aqueles que estudam escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, existem 3 grandes vertentes que tratam acerca da volta de Jesus. Alguns irmãos são conhecidos como pré-tribulacionistas, outros são conhecidos como mesotribulacionistas e outros são conhecidos como pós-tribulacionistas. Qual que é a diferença? Os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus volta ou que o arrebatamento da igreja ocorre antes da grande tribulação. Para os mesotribulacionistas, o arrebatamento da igreja ocorre no meio da grande tribulação. E para os pós-tribulacionistas, o arrebatamento ocorre depois da grande tribulação. É óbvio que algum dos grupos está errado. Ou seja, os pré, ou os meso, ou os pós. Alguém está errado. Mas nenhum deles nega a doutrina fundamental que é o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus Cristo. Então, algum desses grupos errou teologicamente no momento de formular a sua doutrina acerca do arrebatamento da igreja, mas ele não foi herético ao negar que existe o arrebatamento da igreja. Então, essa seria a diferença. Se alguém negasse que Jesus vai voltar, que Jesus não voltaria, isso seria uma heresia, porque a Bíblia afirma claramente, categoricamente, que Jesus vai voltar. O erro teológico vai ser em que momento da história humana isso vai acontecer. Beleza, pessoal? Creio que deu para entender. O Nicolas abordou muitos pontos, até algumas coisas que ele destacou eu também já tinha notado, mas não vou tocar porque ele já passou muito bem por eles. E o último ponto aqui, que eu gostaria de elencar acerca daquilo que ele diz na introdução do livro, é o seguinte. Quando ele vai falar de heresia, ele diz que é uma distorção da palavra de Deus em relação à retidão da sua interpretação. Ou seja, quase sempre as heresias, elas acabam distorcendo o verdadeiro ensino bíblico. Muitos podem distorcer por uma falta de conhecimento, mas muitos distorcem conhecendo o texto bíblico. E esse é o grande problema. É quando você conhece o texto bíblico, quando você conhece a tradição da igreja que chegou até nós com essas doutrinas, e você distorce o texto bíblico para trazer alguma novidade que, na verdade, não passa de uma heresia. Ok, Nicolas? Vamos partir para o próximo item? Antes de ir para o capítulo 1, tem as motivações ali, que eu acho bem interessante dar uma passada, beleza? Certo, pode falar. Então vamos lá. Passando a introdução ali, a gente vai ter algumas páginas onde o autor vai falar as motivações para que ele tivesse essa intenção e posteriormente fizesse esse livro, né? Então tá, a primeira é que ele fala a respeito de um amigo que sofria por conta de crer em heresias, e a dificuldade que o autor tinha para acessar o coração desse amigo de forma a abrir os olhos dele. Então o bispo entendeu ser estratégico a concepção de um livro que falasse sobre tal assunto, né? Talvez fosse uma forma do seu amigo escutá-lo, assim, mesmo que indiretamente, não só o amigo dele, como outras pessoas. De fato, é muito difícil, às vezes, acessar o coração de uma pessoa que ela tá muito intrincada com essas heresias. Então, esse livro, né, às vezes você vai presentear essa pessoa com um livro, talvez ela consiga estar percebendo. Então, essa é uma das motivações. A segunda, que é bem interessante também,
é o fato do bispo ter perdido um membro da sua congregação para outra, que era uma outra congregação repleta de heresias, né? E nesse caso aqui, pasmem, né? No caso, a pessoa sabia que estava indo para uma congregação repleta de heresias, mas ela teve que tomar essa decisão para não dividir a família, porque acho que o marido dela tinha tomado essa decisão de ir para lá, e daí a esposa, para não causar essa divisão, ela foi, mesmo sabendo que naquele ambiente seria um ambiente complicado nessas questões, né? E daí eu quis passar por isso, porque daí nessa situação o bispo relata que ele sentiu muita raiva e tristeza, beleza? Muita raiva e tristeza. Eu quero linkar algo meu aqui para poder desenvolver essa ideia do livro, tá? A raiva e a ira, na realidade, que é a palavra que normalmente a gente costuma ler ali nas escrituras, ela não necessariamente provém de algo que seja maligno, tá? Às vezes as pessoas confundem isso, tá? Pelo contrário, a ira vai ser essa vontade que vai surgir naturalmente quando o objeto do amor ele é violentado de alguma forma. Então, quando o objeto do amor de Deus é violentado, Deus se ira com aquilo. E assim também nós, quando nós conhecemos a verdade, quando nós vemos através de heresias o objeto do nosso amor, que é Deus, ou a igreja, né, sendo violentados de alguma forma, a gente também se ira com isso. E não é uma ira maligna, é uma ira de santidade mesmo, uma ira por saber que a mentira tá ganhando espaço, né? Não sei se o Álvaro vai concordar comigo, mas por que eu quis dizer isso, tá? Porque vai surgir uma frase interessante, né, nesse trecho de motivações, que é a seguinte, ele fala assim: as doutrinas bíblicas e as heresias não conseguem conviver. E aí o que eu tirei isso para mim, né? Como você vai conviver com algo que fere aquilo que você ama? Entendeu? Então, é esse dilema que muitas vezes a gente se encontra, né? Outros cristãos vão se encontrar, né? Diante de heresias e tendo que, como que eu vou conviver com isso, sendo que eu me iro diante disso? Enfim, segue aí, Álvaro, dá a tua opinião a respeito desse trecho do livro. Eu concordo contigo aí, e realmente é complicado, porque quando você recebe a luz da graça, a luz do evangelho, e você começa a compreender as escrituras, eu acredito assim, que todo crente que realmente começa a ler, estudar e ter maior contato com a Bíblia, ele passa a amar as escrituras. Verdade. E eu pego, por exemplo, a vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele era um padre católico que estava muito bem resolvido, e de repente ele tem acesso aos originais das escrituras, ele começa a ler e começa a perceber que existe uma discordância entre aquilo que a Igreja Católica da época estava ensinando e aquilo que a Bíblia ensinava. E ele criou um amor tão grande pelas escrituras que ele precisou tentar fazer uma reforma dentro da Igreja Católica. Ele não conseguiu, ele acabou sendo expulso. A reforma protestante, como nós conhecemos, o protestantismo e tal, ele deriva de alguém que foi expulso. Ele acabou sendo expulso porque ele amava as escrituras, ele amava a igreja que ele pertencia, e ele tentou consertar os erros, mas ele não foi ouvido. Ele não foi ouvido. Então, esse foi um grande problema. E quando o bispo aqui ele trata sobre um amigo que estava sofrendo pelas heresias, ele tenta alertar. Muitas vezes as pessoas que podem nos ouvir aqui, até mesmo vão assistir nosso vídeo aqui, muitas pessoas talvez não gostem, porque elas pensam que nós estamos tentando agredir alguém, e não é o nosso intuito. O nosso intuito é levar instrução, bem pelo contrário. E muitas vezes as pessoas que tentam levar instrução acabam sendo taxadas como inimigas, quando não são amigas, são alguém que ama e que quer mostrar a verdadeira luz do evangelho. E o bispo toca numa questão que é bem delicada, que é a questão familiar. Porque muitas pessoas vivem de uma certa maneira assim, um querendo ir para um lado, outro querendo ir para o outro, e como é que você vai administrar isso? Então precisa ser administrado com muita sabedoria, com muito amor, e sabendo que a família, ela é a principal instituição que nós temos, é a família. Tudo deve ser feito para a preservação e o bem da família. É isso que eu tenho a destacar sobre essa motivação que o bispo aqui, o bispo Tales, ele traz sobre o livro. Show. Beleza? Capítulo 1, então. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, para não ficar muito longo. O capítulo 1 tem o título que é o seguinte, ó: a necessidade de abrir os olhos
para as heresias. Vamos lá, Nicolas. Então, vamos lá. Pontos interessantes sobre esse capítulo, galera. Primeiro, o bispo vai usar o versículo 17, tá, de Apocalipse 3, que fala assim: pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E daí é que uma frase do autor, do bispo, nesse mesmo capítulo. Não preciso abrir meus olhos, já enxergo o evangelho como ele realmente é. Ele, né, tentando dar uma linkada com esse versículo de Apocalipse, beleza? Então tá, não preciso abrir meus olhos, já enxergo o evangelho como ele realmente é. Será que essa pessoa não se enquadra no contexto desse versículo de Apocalipse, né? Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, mas nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui a gente percebe que a humildade ela vai ser extremamente necessária na caminhada cristã. Tá? A disposição ao aprendizado é justamente o que garante a renovação da mente, como Paulo vai falar lá no livro de Romanos. E ainda baseando em Romanos 12 ali, quero lembrar que devemos ter uma imagem de nós mesmos de forma equilibrada, ou seja, se nós não prestarmos atenção em nós mesmos, entendermos que ser humano é falho, ser humano é pecador, ser humano é necessitado, a gente pode acabar se embaraçando nesse orgulho desse versículo de Apocalipse 3, beleza? Segundo ponto legal aqui que eu achei do capítulo 1. Vamos lá. Dificilmente tudo que uma pessoa aprende está errado, né? Ele vai falar a respeito disso. O autor vai usar a passagem em 1 Tessalonicenses 5:21, fala assim: julgai todas as coisas, retém o que é bom, né? O grande problema é que, dentre muitas crenças verdadeiras que uma pessoa pode ter, uma única heresia pode sabotar toda a crença verdadeira. Toda a doutrina verdadeira pode ser sabotada por uma única heresia, muitas vezes, beleza? Então, ele traz uma ideia aqui que é legal, que é o vaso cheio e o vaso vazio. O vaso vazio simplesmente você enche, né? O cheio, muitas vezes você vai ter que esvaziar. Se ele estiver cheio de porcaria, você vai ter que esvaziar para depois encher. Então ele fala dessa dificuldade, muitas vezes, de desaprender para aprender o novo e verdadeiro evangelho. Beleza? Mas aqui eu também quero falar a respeito desse ponto. Mais uma ideia minha, vamos ver se o Álvaro concorda, que é o seguinte: essa é a caminhada cristã. Nós somos vasos cheios de coisas boas e coisas ruins. E a nossa caminhada é Deus tirando as coisas ruins desse vaso e colocando as coisas boas. E cada vez a gente vai tendo mais coisa boa e menos coisas ruins, né? Mais conteúdo bom, conteúdo verdadeiro e menos conteúdo sabotador, conteúdo falso, né? É isso que Deus faz na nossa vida. Essa é a transformação diária, beleza? E o terceiro ponto, e o último que eu achei bem legal desse capítulo, é justamente a visão equivocada do orgulhoso sobre o humilde, beleza? O que acontece muitas vezes, né? O humilde, ele tem aquela característica que vocês vão entender o que eu quero dizer como humilde. Aquele cara que tem aquela característica de aprender. Eu quero aprender, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu preciso de mais conhecimento, eu estou disposto a enxergar mais longe, eu estou disposto a crescer, eu quero abrir minha visão, né? E a gente vai ter o orgulhoso, que é o satisfeito, aquele cara que acha que já sabe de tudo, beleza? Então esse cara que é orgulhoso, muitas vezes ele vê para essa paixão do humilde, de querer aprender, de trazer informação nova, conteúdo novo, essa busca incessante, ele tem o humilde como um prepotente. Isso é muito complicado, porque na realidade o prepotente, na realidade é o orgulhoso, mas ele não consegue perceber, beleza? Então eu botei uma pergunta aqui, até anotei, para colocar aqui para quem está nos escutando, né? Será que eu chamo o desbravador de prepotente para disfarçar o meu comodismo? Será que eu chamo aquele cara que está disposto a aprender, disposto a perceber melhor as escrituras, a se desenvolver, a ter mais conhecimento, a estreitar o relacionamento com Deus? Será que eu chamo esse cara de prepotente para disfarçar a minha preguiça, que eu quero chegar em casa, entrar no TikTok, Facebook, não quero ter compromisso com a palavra de Deus, com o estudo da palavra?
Então a gente tem que fazer essa análise, né? Vai lá, Álvaro. Aqui, por esse capítulo, é o que eu tinha. Amém. Bom, você já falou a maioria das coisas que eu também tinha pontuado aqui. Naquele texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 17, que você citou, que o Bispo Tarles coloca aqui no livro, uma das coisas que eu anotei é o seguinte: a pessoa não consegue ver a sua própria condição e o grande problema que ela está enfrentando. O cara não conseguir se enxergar. E outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho que resume bem o que é esse capítulo 1, é que nós precisamos ter uma consciência reflexiva. Ou seja, você precisa pensar, você precisa refletir, você precisa fazer uma autoanálise de você. E eu estou falando aqui como um cristão. Se nós somos cristãos, o que é ser um cristão? Por que as pessoas foram chamadas de cristãs? Porque elas eram parecidas com Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer uma reflexão na nossa consciência para ver se nós estamos parecidos com Jesus Cristo ou não. Nós precisamos ter um conhecimento das Escrituras para olhar para o ambiente onde nós estamos e fazer uma reflexão. Esse ambiente ele é bíblico, saudável, ou ele está se afastando das Escrituras? Então, eu acho que o grande enfoque que eu poderia dar aqui é: tenha uma consciência reflexiva. E o bispo vai citar lá na página 21 que o conhecimento ele é libertador. Então você só vai se libertar de uma ideia errada a partir do momento em que você conhecer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Só assim você vai se libertar. E é uma coisa que eu faço sempre comigo, que eu deixo a dica: sempre se questione. E quando você ouve um pregador, alguém falando alguma coisa, também tenha uma consciência reflexiva em cima daquilo que está sendo dito. Por exemplo, quando eu ouço um pregador falando alguma coisa, eu procuro ver outros pontos de vista, algum comentário bíblico, alguma Bíblia de estudo, para ver se isso está meio que de acordo com o que outras pessoas pensam acerca daquele texto, ou daquela passagem, ou daquela circunstância que a igreja precisa viver. Então, assim, o conhecimento ele é libertador. A partir do momento que você conhece as Escrituras, você vai acabar se libertando de alguns pensamentos, doutrinas, ou atitudes, ou conceitos errados que você vivia. Era isso que eu tinha para destacar aqui. Fechou, então. Então, segundo capítulo, não? Vamos lá. O segundo capítulo tem por título Pontos Cegos. É isso aí. Vamos lá, então, Álvaro. Nesse capítulo, o autor vai trazer duas analogias que são bem interessantes e muito importantes para que nós possamos entender a ideia dele. Tá? A primeira é que o carona de um veículo ele consegue enxergar pontos que o motorista não consegue. Essa é a primeira, né, a primeira ideia que ele vai trazer. E a segunda é a de um sapo que morava dentro de um poço, né? Ele nasceu lá, foi criado lá, morava lá, e ele estava satisfeito com aquele poço, vivia feliz ali naquele poço, certo? Certa vez um outro sapo caiu dentro daquele poço, e daí esse sapo que caiu lá dentro estava vendo o poço, tal, ficou com uma cara cabisbaixa, triste, e o sapo que estava lá feliz da vida, que morava ali a sua vida toda, olhava para esse sapo e não conseguia compreender por que ele estava triste. Então, certa feita veio uma enxurrada, né? Transbordou o poço, os sapos saíram do poço. E aí esse sapo que morou a vida toda lá, aí ele pôde entender por que aquele sapo estava infeliz. Porque ele viu o quão belo era o mundo fora daquele poço, as possibilidades e tal. Aqui eu tô meio que parafraseando, beleza? Deu para entender o que ele colocou no livro. Não é exatamente assim que ele relatou, mas basicamente assim. Beleza? Então, olhando para essas duas histórias, a gente vai entender que primeira coisa aqui, o fato de nós estarmos satisfeitos não necessariamente quer dizer que estamos vivendo o melhor de Deus, beleza? Ou seja, não é porque você está feliz na sua congregação, vamos supor que ela seja repleta de heresias, que você não pode ser muito mais feliz numa congregação que pregue o verdadeiro evangelho. Aqui eu quero linkar com a introdução lá do autor, em que ele fala que ele era feliz, mas agora ele estava muito mais feliz, ele estava vivendo muito mais de Deus na vida dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui que eu elenquei
que daí tem mais a ver com a questão do ponto de vista ali, que o carona, ele vê pontos que o motorista não vê, que a disposição para aprender com outras pessoas, retendo que não fere as escrituras, só tende a nos revelar os nossos pontos cegos. Então, por exemplo, quando eu peguei esse livro aqui e li, é como se eu pudesse bater um papo com o bispo a respeito do que ele pensa sobre heresias. E eu pude aprender muito com ele a respeito do que ele pensa. Certo? Quando eu leio um outro livro de um autor cristão e tal, isso edifica a minha vida. Por quê? Porque eu estou vendo pontos de vista, que é aquilo que o Álvaro falou agora há pouco, que é justamente essa ampliação da visão. Eu escutei o que uma pessoa falou, mas eu fui lá e tentei ver com uma outra pessoa, um outro pensamento. E daí você pode chegar, né, à seguinte pergunta: Nicolas, mas eu não tenho a chance de aprender algo de forma equivocada se eu fizer isso? Olha, tem, se você não ler a Bíblia. É a única forma de você aprender de forma equivocada. Se você tem compromisso com a palavra de Deus, o tempo, ele vai revelando aquilo que é certo. Deus vai se revelando através do tempo, através das verdades dele, e você vai se firmando. Não tem problema nenhum. O que não pode é você ficar lendo livros, né, tendo acesso a vídeos, cristãos ou não, e não ler as escrituras. Aí a chance de você ser confundido, né, aí vai ser grande, beleza? Aqui também, Álvaro, eu queria falar a respeito exatamente disso especificamente, porque aqui é um ponto que me pegou. Eu vou falar que esse livro, ele revelou algumas coisas que eu já percebi a respeito de mim, mas ele trouxe através de palavras, assim, né, algumas fragilidades minhas, algumas facilidades que eu tenho de, muitas vezes, me colocar em aceitar heresias. Isso vai ser bem legal, mas eu vou explicar lá no capítulo 4. Vai lá, Álvaro. Não, tranquilo, você abordou os pontos principais aí, e uma coisa que eu anotei aqui, que talvez, pelo menos a minha percepção, resuma aqui, principalmente os exemplos que ele citou ali de um carona no carro, ou do sapo que vivia lá no fundo do poço e não conhecia o mundo lá fora, é que quando você está dentro de um sistema, você não consegue enxergar, porque você está aprisionado aqui dentro, você não consegue enxergar. Então, o ideal é sempre você tentar analisar de fora, como se fosse uma terceira pessoa analisando as coisas de dentro. Aí talvez você consiga ver, porque quando você está dirigindo, você está com a atenção em algum lugar. Alguém do teu lado consegue perceber coisas que você não percebe, e ela vai te avisar. No sapo, ele não conhecia o outro ambiente, então precisou vir alguém de fora para dizer para ele que aquele lugar que aquele ambiente que ele estava não era o melhor ambiente do mundo, e nem alguém falando ele entendeu. Precisou acontecer um fenômeno extraordinário para que ele saísse de lá e que ele contemplasse que havia muito mais do que aquilo que ele estava vivendo. No final das contas, ele estava vivendo no fundo de um poço, achando que era o melhor lugar do mundo. Então, essa consciência reflexiva de você tentar olhar de fora para dentro, para você chegar às conclusões. Show. Beleza? Vamos partir para o próximo? Vamos lá. Capítulo de número 3. Esse é bem interessante, porque o capítulo é Reforma versus Rebelião. Vamos lá, Nicolas. Reforma ou rebelião? O que é que ele quer fazer dentro da igreja? Depende, né? Depende da pessoa. Depende daquilo que a pessoa deseja, né? Daquilo que o coração dela está. Mas vamos lá. Já de início, o autor vai deixar claro que congregar é importante para a fé, tá? Já vou falar isso aqui, porque vai ter aquela galera dos desigrejados. Não é a ideia do autor. Muito pelo contrário, tá? Ele a única coisa que ele quer é que a pessoa perceba se há necessidade de mudar de congregação. Ele acha importante a pessoa congregar. Tem que existir o ato congregacional. Mas o livro, ele quer levar a pessoa a perceber essa necessidade. Será que onde eu estou não é um ambiente herético e tal? Eu não estou me desenvolvendo espiritualmente por conta disso? Né? Então ele vai falar e vai usar a seguinte... ele vai falar assim, né? Uma igreja séria. É isso que é a forma com que ele vai falar. Se você
tem a necessidade de sair de uma igreja herética e ir para uma igreja séria. Essa é a ideia, tá? Aqui ele nos mostra 3 tipos de igreja. Vamos lá. A primeira vai ser a que começa bem, mas com as motivações... começa bem com as motivações certas, mas acabam aderindo a falsas doutrinas. Esse é um tipo de igreja. Vai ter o tipo de igreja que começa mal, porém pela humildade, vontade de crescer, coragem, essa palavra aqui é muito importante, coragem, né? Voltam atrás e passam a aderir às doutrinas verdadeiras. Nesse caso aqui, o autor nos lembra da importância de refletirmos se é realmente necessário deixar a congregação, pois sim, ela pode estar em fase de mudança positiva. Aqui eu também aproveito para colocar a minha opinião. Deixei a seguinte pergunta: será que Deus não te chamou para ser um atalaia dentro da sua congregação? Às vezes você está escutando aí, vi uma doutrina ou outra herética, não sei o que, vou sair fora. Opa, peraí, mas será que Deus já não te condiciona e não te capacita a um entendimento mais profundo da palavra para ser um atalaia ali na congregação? Despertar no amor, daquele jeito, né? Mas tem tem essa possibilidade, né? Não necessariamente que você está ali, existem as heresias que às vezes Deus está te chamando para fazer uma mudança ali, né? Existem irmãos ali sinceros que precisam às vezes de uma voz mais coerente, que busca mais esse entendimento para levar ali para a congregação. O terceiro tipo de igreja é a igreja engessada, certo? Aquela com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, beleza? Essa igreja ela é recheada de orgulho e soberba, tá? Tal congregação não consegue perceber as necessidades de mudança, tanto do ponto de vista doutrinário quanto cultural, beleza? A palavra, ela é inerrante, nunca vai precisar ser alterada, mas a forma com que a igreja se organiza, ela precisa mudar conforme a cultura, né, o próprio desenvolver das tecnologias, a igreja precisa se adaptar. A palavra é inerrante, a gente não pode abrir mão dela. Ela é verdade, então onde ela diz que tem que ser feito, onde ela diz para não fazer, não pode fazer. Mas tudo aquilo que a liberdade, né, a gente precisa, não podemos ser engessados, né, a gente precisa entender o tempo, a cultura do nosso tempo, até para conseguir trazer as pessoas que necessitam da palavra do evangelho de forma saudável, beleza? Então o autor vai tratar um ponto que eu acho essencial, que é a capacidade do líder de se retratar com os irmãos. Ele conta que quando se despertou, não foram raras as vezes que ele volta atrás diante da congregação para revelar o erro do seu ensino e ensiná-los de forma certa. O que nós podemos aprender com isso, tá? Primeiro, não confiar cegamente na palavra de pregadores. Por quê? São seres humanos, passíveis de falha, né? Tais como qualquer outro ser humano. Desconfie de um pregador que está sempre certo, né? Desconfie de um pregador que está sempre certo. Nós somos seres humanos. Se você conhece algum pregador que não se retrata com a igreja, que nunca voltou para pedir desculpa para ninguém, né, que não tem esse hábito de rever as coisas que ele tem ensinado e ver se não dá para dar uma lapidada, uma equilibrada em algum pensamento, desconfie desse pregador, porque nós somos seres humanos, beleza? O segundo ponto aqui é que quando o pregador se retrata, então nós chegamos nisso, quando o pregador se retrata, isso mostra o quanto ele se coloca dependente de Deus, para a igreja, tá? O quanto ele é consciente da natureza dele, tá? E daí o que acontece? Vamos lá, ele começa a ser um exemplo de humildade dentro da igreja. Ele dá o exemplo de humildade, ele dá o exemplo de autoconhecimento, de ser reflexivo, como o Álvaro falou. Porque ele não tem problema em se retratar. Isso faz o quê? Faz com que a igreja se conecte mais com essa pessoa. Porque pessoas normais se conectam com pessoas normais. Então, é importante nós entendermos isso. O que acontece hoje, Álvaro? Eu queria falar isso porque eu já vi isso acontecendo. Às vezes, nós pegamos alguns irmãos nossos e são servos de Deus, tá? São realmente crentes e tal, porém,
eles acabam querendo colocar líderes do século XXI, né, seus líderes ou pessoas, né, desse nosso século, em pé de igualdade com Moisés, em pé de igualdade com Abraão, com Davi, tentando linkar alguma coisa ou outra, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tanto Abraão, quanto Davi, quanto Moisés eram falhos, cara, certo? Eles eram falhos, e a gente sabe que quando a pessoa fica tentando fazer esse link, ela não está prestando atenção nas falhas desses servos de Deus lá do Primeiro Testamento, beleza? O que essas pessoas estão querendo fazer? Elas estão querendo exaltar esses líderes do século XXI. Isso é uma idolatria, cara. Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado para não querer colocar pessoas como se elas fossem acima da média, tá? Isso às vezes, essas pessoas que estão fazendo isso é justamente porque elas estão tendo contato com certas heresias que levam, que são sementes de idolatria, como se fosse assim, que plantassem a semente da idolatria no coração delas, e por isso que elas acabam fazendo isso. Vamos seguir? Beleza. Eu vou... você já falou basicamente tudo também. Eu vou pontuar algumas coisas, que é o seguinte. Você falou sobre a humildade do líder, né, e o Bispo Tales, eu vou até ler o trecho do livro aqui, que ele diz o seguinte, ó: se eu aprender alguma coisa errada que não estava de acordo com o que eu preguei durante esse tempo, vou até o povo que ouviu o que eu preguei e digo: preguei errado, me perdoe, vamos mudar já. Cara, o cara precisa ter muita coragem e ser muito humilde para fazer isso. Imagina você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Imagina o seu pastor aí, o seu líder, subindo no púlpito e dizendo assim: meus irmãos, olha, o que eu preguei ontem, me perdoe porque foi errado. É difícil. É muito difícil você ouvir. E sabe por quê? Porque eles vestiram uma capa e a congregação muitas vezes deu uma capa para o líder que é de super-herói. E ele não é. Ele não é, cara. Um líder religioso, um pastor, um presidente, um bispo, qualquer pessoa que esteja na liderança de uma igreja, ele é um ser humano. Ele é um ser humano falho. Como o Nicolas falou, as pessoas tentam colocar sobre ele uma pecha de um novo Moisés, um novo Davi ou qualquer outra coisa. Moisés errou, Abraão errou, Davi pecou. Somos todos seres humanos falhos. O único ser humano que passou por essa terra e que foi perfeito em tudo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim, é por isso que toda a nossa devoção deve estar firmada em Cristo, e nós precisamos sim reconhecer os nossos erros, reconhecer quando erramos e dizer: meus irmãos, me perdoem, eu errei, o que eu ensinei estava errado e o certo é isso aqui. Como eu gostaria de ver isso em muitos locais. E outra coisa que ele deixa claro aqui, ó, é que ele diz assim, ó: está aí um grande erro, confiar cegamente na palavra de pregadores sem compará-la com as escrituras. O problema é o seguinte, Nicolas: como é que você, meu irmão cristão, como é que a congregação vai conferir a palavra do pregador com as escrituras se a congregação não conhece as escrituras? Se você não estuda as escrituras, se você não tem o hábito não somente de ler, mas de estudar, de pegar aqueles temas, de verificar, de fazer um acompanhamento, pegar um material de estudo, material de apoio e estudar. Se você não conhecer as escrituras, como é que você vai ser um crente bereano? Os crentes bereanos comparavam aquilo que Paulo falava com as escrituras do Antigo Testamento, mas eles precisavam conhecer as escrituras do Antigo Testamento para poder comparar, senão como é que você vai comparar? Vai comparar com o quê? Tá entendendo? Então, também existe um problema na congregação, não só nos líderes, mas na congregação, que está dando um voto em branco, um papel em branco para o líder muitas vezes fazer o que ele quiser. E a igreja a igreja tem que entender o seu papel, a sua consciência de que ela é portadora da palavra de Deus, e ela precisa conhecer isso. Seriam esses pontos aí que eu queria destacar, além daquilo que você já falou, meu irmão. E esse ponto aí foi legal porque ele vai linkar bem agora com o próximo capítulo, né? Deixa eu dar mais uma
um toque aqui naquilo que você falou, que você citou os 3 tipos de igrejas que ele cita ali. E eu vou te dizer, assim, que eu tenho ficado muito feliz ultimamente, porque eu acompanho aí as redes sociais, várias denominações aí, e eu tenho visto que muitas denominações que foram muitas vezes engessadas, algumas até, se você pegar livros de apologética, existem denominações, grandes denominações. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Um exemplo, se você comprar um livro de apologética, você vai ver que a congregação cristã no Brasil, muitas vezes, ela é tida pelos apologistas, que são aqueles que trabalham em defesa da verdadeira fé, como uma igreja sectária ou um movimento contraditório. Só que a CCB, ela fez uma reunião aí alguns meses atrás, e ela tem reformulado certos conceitos, certos princípios que fizeram com que ela fosse tida como uma igreja sectária. E, inclusive, eu vi muitos apologistas vindo a público, gravando vídeos assim, parabenizando a CCB por esse movimento, que é um movimento de retorno para as escrituras e de abandonar certas coisas que ela viveu, que a taxaram como um movimento sectário. E um outro grupo grande também, que é a Igreja Pentecostal Deus e Amor, que sempre foi muito fechada também em si, tida por muitos como uma igreja exclusivista, mas agora o filho do fundador, que é o Davi Miranda Neto, ele tem também demonstrado um movimento onde ele quer dar maior embasamento para a igreja, maior fundamento bíblico para aquilo que a igreja tem vivido. Então eu vejo nesses 2 movimentos e outros movimentos que eu poderia citar também, que realmente o pessoal ele está voltado ao maior conhecimento bíblico, para que tudo aquilo que eles creem e vivem seja realmente fundamentado nas Escrituras. Então eu bato palma para esses movimentos e que Deus possa fazer isso em outros movimentos, que haja realmente um retorno para as Escrituras. Eu fico muito feliz em ver esse tipo de movimento aí. Legal, Álvaro, quero aproveitar também e falar a respeito daquilo que eu tratei do 3º tipo de igreja, né, que é a igreja engessada. O que acontece? Essas igrejas estavam engessadas, certo? Engessadas ali nas suas doutrinas, costumes, né? E agora elas estão se abrindo, observando o mundo. Talvez aquela doutrina, aquele costume fosse bom e proveitoso na época que foi fundada. Só que se você fica engessado, o mundo vai avançando, né? As coisas vão se desenvolvendo e você precisa entender esse tempo. E agora eles estão se abrindo para isso. Inclusive, eu vi o Davi Miranda falando a respeito de trazer pregadores de outras denominações para estar pregando a Deus é amor. Olha só que loucura, né? Há um tempo atrás, quem diria que isso seria possível? E agora vem uma pessoa com a mente um pouco mais aberta, posso até dizer liberta, tá? Uma mente um pouco mais liberta, e abre para essa galera para trazer o ponto de vista, ampliar a visão dos irmãos a Deus é amor. Olha só que interessante. Show de bola. Ótimo, aí. Ótimo. Ele está enxergando que a sua denominação não é a última bolacha do pacote, não é a última Coca-Cola do deserto. E isso é importante. Nós percebemos que a nossa denominação, o local que nós frequentamos, não é o local perfeito. Não, inclusive, não existe esse local. Não existe denominação. A Igreja de Jesus Cristo ela é perfeita, mas denominações são falhas, porque elas são compostas e lideradas por homens. Exato. Então, existem pontos salutares na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, em tantas denominações, e você pode juntar tudo isso e entender que a multiforme graça de Deus, ela está agindo em diversos ambientes e a gente pode aprender com esses irmãos, como também pode ensinar. Vamos para o capítulo 4? Bora lá. Então tá. O capítulo 4 aqui, ele é, acho que talvez um dos capítulos mais extensos, onde ele vai falar de várias situações, e o título do capítulo é Definindo o Tema. Nicolas, uma abordagem aí desse capítulo aí. Vamos lá, esse aqui eu até mandei uma mensagem para o Bispo Tales ali para ver, encontrei um errinho ali na digitação. Ele falou que na segunda edição esse erro já vai ter sido corrigido, beleza? Mas vamos lá, aqui o Bispo Tales ele vai fazer algo que eu acho muito, muito importante, tá? Ele se utiliza de uma frase do Marco Túlio Cícero, tá? Que diz assim, quando se quer pôr ordem e método a uma discussão,
é preciso dar início definindo a coisa que se debate, para se ter dela uma ideia clara e precisa. Beleza? O que a gente vê? Isso aqui é muito real, tá, gente? Muitas igrejas, principalmente aquelas sectárias, as seitas, elas pegam as palavras que são comuns às igrejas evangélicas, né, que tem já um significado próprio, e elas mudam o significado dentro da congregação delas, beleza? Dentro lá da instituição delas. E o que acontece? Quando você vai conversar com a pessoa dessa igreja, você não consegue muitas vezes se comunicar, porque as palavras, a palavra que para mim tem um significado, essa mesma palavra para a pessoa lá dentro tem outro significado. Então, elas dificultam muitas vezes a comunicação de pessoas através desse tipo de sacada, tá? É uma jogada, muitas vezes, para prender os membros ali, certo? Porque daí traz uma certa confusão, e uma mente confusa é mais fácil de dominar, beleza? Então, assim, uma dica que eu dou já vendo o que o bispo fala a respeito disso, é o seguinte: quando você vai discutir com alguém, muitas vezes ela não é da tua denominação. Então pode ser que palavras, a mesma palavra, que para você tem um sentido, para o teu colega de outra denominação tenha outro sentido. Então uma dica que eu dou é: procure identificar essas palavras, e daí, se for necessário, não usa a palavra em si, usa só o significado dela, que daí a discussão vai ter mais coerência, vocês vão chegar a pontos comuns de forma mais fácil, beleza? Então vamos lá, voltando aqui ao capítulo. Então ele vai definir o tema. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas fiquem viajando acerca daquilo que ele realmente quer dizer. Então ele vai falar a respeito do tema escravo. Então primeiro ele traz, de forma geral, uma definição lá do dicionário mesmo, né? Basicamente, um escravo é aquele que está debaixo do domínio de outro, submetido à vontade de outra pessoa, beleza? E posteriormente, aqui é a parte mais importante, a gente vai verificar especificamente os tipos de escravo. Porque muitas vezes você fala assim: não, eu não estou debaixo do domínio de ninguém, né? Eu não estou submetido, senão do meu Senhor Jesus. Mas, daí o que ele vai fazer? Ele vai especificar. E é aqui que entra um negócio legal. Porque aqui eu me identifiquei os pontos frágeis que eu tenho como escravo. Talvez se eu só pegasse a definição geral da palavra escravo, eu talvez nunca me considerasse escravo, mas quando ele veio definindo os tipos de pessoas, aí eu me incluí numa delas. Eu falei: cara, aqui é um ponto que me pega, se eu não prestar atenção aqui, eu caio, entendeu? Então vamos lá. Ele começa com qual que é o primeiro tipo de escravo? Pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Show. Aqui ele vai falar o seguinte, tá? Primeiro eu quero fazer uma coisa que até anotei, para não esquecer. Perceba que ele defende as ideias dele com a Bíblia. E ele tem uma interpretação bem equilibrada desses textos para defender as ideias dele, o autor, beleza? Então, a gente tem que perceber e dar os parabéns para ele pela coerência da forma com que ele redigiu o texto, o livro dele, beleza? Então, nesse ponto específico, pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Ele vai citar aqui Oséias 4:6, que fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e vai citar Mateus 22:29, que fala assim: respondeu-lhe Jesus: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, tá? Basicamente, ele fala que a duras penas a Bíblia foi traduzida aos idiomas comuns, e mesmo assim pessoas não buscam diligentemente a interpretação adequada da palavra. Tanto por negligência, para aqueles que têm uma boa capacidade de leitura, compreensão de texto, quanto por analfabetismo funcional, né? Que é o caso de muitas pessoas. Então, essas pessoas, elas acabam se tornando presas fáceis para viverem aprisionadas por heresias. Por que eu trouxe isso? Porque aqui no livro vai surgir uma frase bem interessante, que eu destaquei aqui, que fala assim: a disposição de buscar a verdade deve partir de cada cristão. Cara, você se converteu. Agora é contigo, meu irmão. Não fica dependendo só de pastor, dependendo só... Eu tive, assim, vou assumir aqui para quem está ouvindo, tá? Eu tive uma sorte muito grande.
O Álvaro foi uma das pessoas que está aqui, o Lucas, outra dessas pessoas que me influenciaram no início da minha conversão a buscar muito mais do que só a pregação de púlpito. Buscar conhecimento, ir para casa estudar, ler a Bíblia, vai atrás, se desenvolve, cara. E isso foi muito bom, porque eu vi que eu me fortaleci muito na fé, beleza? Então, a disposição de buscar a verdade deve partir de cada cristão. Para quê? Para que você não seja um desses escravos aqui, que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, tá? A Bíblia está aqui, tem vídeo no YouTube, tem livros, tem tudo, né? Basta você querer se desenvolver, beleza? Álvaro, quer falar alguma coisa desse aqui especificamente? Senão eu passo para o próximo tipo. Sim, quero dar uma pontuada antes de ir para o próximo, que é o seguinte, ele vai falar sobre o livre exame das Escrituras, que foi um dos pontos importante da Reforma Protestante, né? Que o cristão, então, foi defendido lá na Reforma que a pessoa tivesse a liberdade de ler as Escrituras e aprender com elas e não ficar submisso ao ensino da Igreja Romana da época. Só que hoje em dia eu vejo o seguinte, sabe? As pessoas têm a Bíblia na mão, elas leem, só que em muitos locais foi incutido ou colocado na pessoa certas lentes interpretativas. Então, quando a pessoa ela vai ler as Escrituras, e a gente pode estar falando com uma pessoa que ela vai dizer, vai bater no peito e vai dizer assim, não, eu leio a Bíblia, eu conheço. Só que, como você conhece? Como você está lendo? Você realmente entende o que lês? Você realmente está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo baseado em quê? Porque assim, ó, todos nós carregamos os nossos pressupostos quando nós vamos ler. Qualquer livro, até a Bíblia. E é difícil você se desprender desses pressupostos, dessas lentes. Então, muitas vezes, é imposto pela denominação, pelos locais, certas lentes para você fazer uma interpretação. Então, quando você vai ler o texto, você não consegue absorver realmente o que o texto está dizendo, porque você colocou certas lentes interpretativas que, quando você lê o texto, você desconfigura o texto, e aí você não entende o texto. Então, assim, ó, procure, a primeira dica que eu vou dar nesse ponto aqui, ó, para pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a verdade, é a seguinte: procure conhecer a história da interpretação bíblica, como ao longo desses 2000 anos a igreja desenvolveu e entendeu como se dá a interpretação bíblica, e eu vou deixar a dica aqui de um podcast que nós vamos estar gravando sobre interpretação bíblica. Assista lá, você vai aprender muita coisa sobre como interpretar a Bíblia e como a Bíblia foi interpretada ao longo dos anos. Então, entenda como ler e interpretar. Compre um bom manual que te ajude a fazer uma boa interpretação bíblica. Nós vamos gravar também um podcast dando dicas de materiais de apoio para o estudo bíblico. E eu tenho certeza que esses materiais que nos auxiliaram também vão auxiliar os irmãos a abrangerem o seu conhecimento das Escrituras e não ficarem reféns de uma maneira de entender as Escrituras. E daqui a pouco você pode verificar que aquilo que você entendia não estava muito de acordo com uma boa interpretação bíblica. E antes de avançar para o próximo ponto, Nicolas, o bispo ele cita também aqui no começo do livro, Romanos capítulo 6, versos 16 e 17, onde Paulo está falando sobre a servidão, que diz assim, ó, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. E eu quero destacar o seguinte: se eu obedeço a Bíblia, eu sou servo, e a palavra servo aqui é doulos, que é escravo. Se eu obedeço a Bíblia, eu sou escravo das Escrituras. Agora, se eu obedeço aos dogmas denominacionais, eu sou escravo da denominação. É forte. Se eu obedeço a Bíblia, eu sou escravo da Bíblia, mas se eu obedeço a dogmas, eu sou escravo deles. Então, reflita nisso e vamos para o próximo ponto. Ô Álvaro, antes de ir para o próximo ponto, eu vou também me abrir aqui com a galera que está escutando. Eu lembro quando eu comecei a pregar assim, né? Aí a gente começa a ler a Bíblia, querer fazer umas analogias, umas tipificações, e por aí saem umas tipificações doidas e umas analogias piores ainda, né? E eu lembro quando você chegou para mim e falou assim, eu trouxe uma dessas revelações, assim, meio nada a ver com nada, né? E tu falou assim, olha, toma cuidado, tenta antes entender o que o texto quer dizer, assim, falou com bastante carinho,
que cai muito dentro dessa questão da interpretação. Que lente que você está usando? Você está usando uma lente louca aí para interpretar a Bíblia? A lente, como você falou, né, com as coisas que você traz. Não, cara, busca uma interpretação fiel à Escritura, deixa que ela se interprete, deixa que Deus fale por ele mesmo, né, cara? Então, vai lá. A grande pergunta, quando a gente vai fazer uma interpretação bíblica é assim, ó, vamos lá. Paulo escreveu cartas, né? E Paulo, ele lá na carta aos Gálatas, ele vai dizer que muitas daquelas coisas que ele escreveu foi por revelação de Deus. Deus revelou para Paulo, para que Paulo pegasse a sua pena, escrevesse e deixasse registrada para nós. Então a pergunta que eu devo fazer para o texto bíblico é: o que é que Paulo quis dizer com isso? Não aquilo que eu quero dizer com isso, porque se eu quero colocar as minhas lentes, eu estou transformando a Bíblia da palavra de Deus na palavra do Álvaro. E ela não é a palavra do Álvaro, ela é a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que perguntar o que Deus falou para Paulo e que Paulo contou para mim. O que Deus falou para Moisés, que Moisés escreveu o Pentateuco e trouxe para mim. Essa é a grande pergunta. Agora a gente também, ainda nesse primeiro ponto ali, eu gostaria de frisar duas coisas que também ele deixa registrado aqui, que é o seguinte, que igrejas que pregam heresias, elas geralmente são blindadas. Blindadas em que sentido? Ela vai dizer para você o contrário do que nós estamos dizendo aqui. Ela vai dizer para você, não leia livros. Pregadores de outros lugares, Deus o livre, irmão. Isso é heresia, não faz isso. Teologia é coisa do diabo. Meus irmãos, existe boa teologia e existe má teologia. E nós vamos gravar também um podcast falando sobre a desmistificação da teologia e apresentando a boa teologia e a má teologia, para que você entenda o que é teologia e você possa desfrutar da teologia, porque afinal de contas, todos nós somos teólogos. Você lê a Bíblia, você pensa sobre Deus, você exerce alguma religião, então você é teólogo. Desculpa eu te dizer, mas todos somos teólogos. Theos, Deus. Logia, conhecimento. Teologia, conhecimento de Deus. Se você leu a Bíblia para adquirir um conhecimento de Deus, você é teólogo. E lembra aquilo que eu falei, Álvaro, sobre definir o tema? Esse botar-se aí um exemplo fantástico. Às vezes a pessoa dá um significado à palavra teologia que não é real. Não é o significado real. Teologia é bênção, se for uma teologia séria, se realmente ela, né, for uma teologia da verdade ali. E é como o Álvaro falou, a gente não pode, só porque alguém falou, daí fica aquele negócio, falou a palavra teologia, meu Deus, já relaciona, né, o significado da palavra é ruim. Não, peraí, não é assim que a banda toca. Talvez, de fato, o que você pensa sobre a palavra teologia, de fato, seja ruim. Mas a palavra em si e os variados significados que podem existir para outras pessoas não necessariamente são coisas ruins. Então a gente precisa definir o tema que é esse capítulo aqui. Posso ir para o segundo? Deixa eu dar mais um pitaco aqui, ó, porque esse também é muito importante. É que esse primeiro ponto que ele levanta aqui, ele é o mais longo dele, tem muito material. E o escritor do livro aqui, ele vai dizer que também quero deixar registrado que há pecado em não conhecer as Escrituras. Porque a pessoa pode estar assistindo essa nossa conversa aqui e dizer assim, não, mas eu não preciso, ou não querer, ou qualquer coisa do tipo. Só que existe um texto que o Jesus Cristo vai falar, que está lá em Mateus 22, 29, onde Jesus diz o seguinte, errais, não conhecendo as Escrituras. Então, não conhecer as Escrituras, por parte do crente, é um erro, é um pecado. Então, nós precisamos conhecer para nos livrar desse pecado aí. Fechou, top. Amém? Vamos lá? Vamos tentar avançar um pouco aqui, que a gente está com quase 1 hora de gravação já aí. Tá, então vamos lá. Segundo tipo de escravo aqui, vai definir um outro tipo de escravo dentro, né, desse grande universo de escravos. Vamos lá. Pessoas que são inocentes, tá? O bispo usa a seguinte frase, essas pessoas não têm critério do que é certo ou errado. Elas simplesmente faz, pois ouviu que deveria ser feito. Beleza? É alguém que acredita cegamente, né? Cegamente. Nesse momento, o autor vai especificar, trazendo os fatores que levam a esse tipo de escravidão mais específico. Então, dentro do universo de pessoas inocentes,
vai ter mais um universo ali. Primeira coisa, pessoa inocente cai muito fácil quando tem uma pessoa com muita erudição pregando, ou um líder com muita erudição. O bispo vai falar que pessoas que não são dotadas de uma condição acadêmica satisfatória têm a tendência de enxergar em pessoas inteligentes uma referência a ser seguida. Ou seja, basta uma voz eloquente, algum diploma para garantir alguns fiéis, beleza? Porém, um diploma não define nada. Se uma pessoa não tiver compromisso com a verdade, vai manipular muitas pessoas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Segundo fator nesse universo, emoção. Então, vai ter aquele pregador que chora, que fala com aquela voz, e a história é muito gostosa e muito emocionante. Se você é uma pessoa emocional, muito emotiva, provavelmente você é uma presa fácil na mão desse tipo de pessoa, tá? Um terceiro aqui é o medo. Aqui ele vai falar que pessoas inocentes costumam serem facilmente manipuladas através do medo, né? A frase que o autor vai usar para definir isso, que é muito legal essa frase, já gravei para mim, que é a frase que eu vou usar, tá? Que ele fala assim: quando um pastor não consegue segurar a ovelha pelo pasto que oferece, então passa a controlá-la com uma cerca. Se eu não sei se acho que essa frase aqui não é do bispo, eu acho que eu já até ouvi ela uma outra vez, mas fantástica, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, tem algum ponto interessante, são as artimanhas utilizadas para manter o fiel nesse cercado. Por exemplo, o líder vai usar frases como: se você sair daqui, você vai virar comida de urubu, comida de bicho, ou pior ainda, né? Deus revelou que, tá? E aí vocês já sabem o que acontece, tá? Isso não existe, e o autor prova isso usando 1 Coríntios 14:3, que fala assim, ó: mais o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. Nenhum momento aqui fala que o que profetiza coloca medo na vida das pessoas, certo? Maldição. Exatamente. Vamos lá. Mais um tipo. Aqui são os 3 tipos dentro desse universo das pessoas inocentes. Quer falar um pouco desse tipo de escravo, Álvaro? Senão eu vou para pessoas gananciosas. Bem rapidamente aqui. Então, na questão da erudição, tem uma frase que até um amigo, o irmão também disse uma vez para mim, que é o seguinte: a gente estava discutindo sobre um assunto, eu falei: mas o fulano de tal diz isso. Ele disse para mim assim, ó: não me interessa o que o doutor fulano de tal diz, o que me importa é o que a Bíblia diz. Eu gravei isso. Então, não importa se é doutor, reverendo, bacharel, quem for. O que importa é se ele está dizendo alguma coisa que condiz com as Escrituras. Se ele diz alguma coisa que condiz com as Escrituras, opa, eu vou ouvi-lo e vou segui-lo. Se ele diz alguma coisa que não condiz com as Escrituras, opa, desculpa, mas eu não vou ouvi-lo nem segui-lo. E a teologia do medo aqui, que foi esse tópico que você falou agora há pouco, ela, assim, é complicadíssima, porque muitos líderes tentam segurar o seu rebanho dentro do seu arraial através do medo, lançando pragas, maldição, dizendo que se você sair desse arraial aqui, você vai morrer. Esses exemplos que você citou aí. Beleza? Álvaro, só para pegar, se tem um ponto do livro que eu achei que faltou, ele colocar mais conteúdo nesse fator do medo, tá? Foi um ponto, assim, ó, cara, porque eu acho que esse é um ponto muito forte, que eu converso com até amigos de outras denominações, e eu vejo que esse é um ponto que pega muito, assim. Tá? É comum, mas né? É comum, muito comum. Então é o seguinte, ô Bispo Tarles, se você estiver assistindo aqui a nossa conversa, ó, vamos acrescentar um pouquinho mais aqui nesse ponto, tá bom? Vai lá. Pode ir. Posso continuar? Então vamos lá. Pessoas gananciosas. Tá? Nesse universo dos escravos também vão ter as pessoas gananciosas. Se sentem bem em denominações heréticas que satisfazem a cobiça deles mesmos. Tá? Pessoas que querem enriquecer, possuir algum status, ou até mesmo obter uma espécie de poder para si. Se sentem confortáveis e são enganadas por alguns fatores, tais como, aqui daí vai, dentro do universo dos escravos, vai ter pessoas gananciosas, dentro do universo das pessoas gananciosas, vai ter as pessoas que se atraem pela quantidade, ou seja, números atraem, não importa o que está sendo pregado, beleza? Quanto maior for o número de pessoas, parece que aquela pessoa que está lá tem credibilidade, por algum motivo, só porque a igreja está cheia, a pessoa lá tem credibilidade, né? Tá só falando besteira. Vamos lá. Sucesso.
Outro fator. Se essa pessoa é famosa, é o suficiente para acreditar no que ela diz. E aqui eu trago uma frase do autor: sucesso não é sinônimo de verdade, beleza? Então não é porque a pessoa é famosa aí, tá no hype, como diz, né? Tá nas redes sociais aí, tem muitos seguidores. Isso não quer dizer que essa pessoa ela é dona da verdade, tudo que ela fala tá 100% certo, né? E aqui também tem uma parte bem interessante, que é o fator beleza, né? Um sermão bem elaborado é o suficiente para que essa pessoa creia nas palavras pregadas, beleza? Então, sermão, assim, bem feitinho, bem didático, e a agradabilidade, né? Pessoas idosas gostam de estar certas sempre, então se você dá para ela um sermão agradável que só, né, massageia o ego dela, aí que ela gosta mesmo, é ali que ela vai ficar. E aqui eu quero trazer um ponto, Álvaro, que eu acho bem importante, que eu falei que eu ia trazer dentro desse universo dos escravos, tem 2 pontos que eu, Nicolas, tem que tomar cuidado, tá? Que é o sucesso e a beleza. Eu já tive isso, muito menos agora, eu tenho feito muito contraponto já para não acontecer isso, mas eu tinha muito, assim, essa facilidade de, o cara tá no hype lá, o pastor tá falando, 100 mil seguidores, não, o que ele tá falando tá certo. Não é bem assim, tá? Muita coisa é besteira, então é uma parte que eu me policio muito, e a beleza do sermão. Cara, eu amo um sermão bem elaborado, eu amo uma didática, assim, um negócio que se fecha, só que muitas vezes se fecha numa mentira, então eu tenho que descartar. Então eu tenho que tomar cuidado nesses 2 pontos, que são os pontos que me atingem pessoalmente nesse universo da escravidão, beleza? E o legal desse livro é que você se coloca aqui e você começa a ver os teus pontos frágeis, e aí você cuida mais dos teus pontos frágeis. Legal isso no livro, beleza? Deixa eu fazer uns comentários aqui, antes de vai lá. Ponto 4, que é assim, ó, as pessoas gananciosas que você citou ali. E a gente vê muito, porque assim, ó, todo mundo quer prosperar na vida, certo? Eu desejo prosperar, você deseja prosperar na vida. Certamente. E as pessoas pegaram essa ideia de uma prosperidade, e até vai ter um capítulo que vai tratar só sobre teologia da prosperidade, mas assim, as pessoas pegaram essa ideia de quererem ser prósperas e algum líder religioso, bem ou mal intencionado, ele pegou essa ideia do ser humano, que por si só é ganancioso pelo seu pecado em si, e ele acaba atraindo as pessoas pela ganância. Então as pessoas vão para um lugar porque elas são gananciosas, porque lá está prometendo algo, uma barganha com Deus que não é verdadeira, mas pela ganância dela, ela vai, fica e permanece. A outra coisa aqui é a quantidade que você falou. Porque uma igreja tem tantas mil pessoas, porque a igreja tem riqueza, porque tem sucesso, porque tem prestígio. Rapaz, de volta, o que importa são as escrituras. Essa igreja é saudável? É uma igreja que prega a Bíblia? Olha, é melhor você estar numa igreja saudável e bíblica que tenha 10 pessoas com um pensamento bíblico do que você estar numa igreja com 500 mil pessoas que nenhuma delas está preocupada com as escrituras. E com relação a agradabilidade. Existem pessoas que vão em igrejas porque elas se sentem bem lá dentro. Porque lá tem um bom coral cantando, porque tem um sermão bem elaborado, porque as pessoas são agradáveis, são generosas. Mas a pergunta é, nesse ambiente, as escrituras estão sendo pregadas com fidelidade? Os cristãos estão tentando viver uma vida em fidelidade com as escrituras? Porque assim, igreja não é clube social. Você não vai na igreja só porque ela é agradável. Você vai no clube. Né? Eu gosto de jogar futebol. Eu vou jogar futebol porque lá me é agradável. Ou se eu gosto de praticar natação, eu vou num clube de natação. Lá eu vou me sentir bem. A igreja não é só para você se sentir bem com o seu ego. Ela é para ser um ambiente confrontador com você. Então não é só porque é agradável lá, porque lá tem bons cânticos. A igreja precisa ser um lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada e ela vai confrontar a sua vida. Vamos para o próximo? Vamos lá, então. No universo dos escravos ainda, temos as pessoas que não têm como voltar atrás por causa do orgulho, beleza? E esse aqui é o último. Ou seja, é aquela pessoa que entendeu estar errada em pontos doutrinários, entendeu? Compreendeu as heresias que estava vivendo, mas vai sustentar o erro para não ter que abrir mão de si mesmo
E isso tudo por puro orgulho. Porém, o autor, né, o Bispo Tales, ele nos leva a entender que através das Sagradas Escrituras, que voltar atrás, se arrepender e abrir mão de si mesmo são aspectos comuns à caminhada do crente, beleza? Então, não há demérito nenhum em assumir o erro, pelo contrário, isso demonstra coragem, que é aquilo que eu falei lá em cima, é preciso coragem, cara. As pessoas, às vezes, elas sustentam as heresias porque elas têm medo de perder algum familiar, né, ali, pessoas próximas a ela, vai ter medo ali de, se for um líder, de perder uma as suas ovelhas ali do seu rebanho, enfim. Mas não há demérito nenhum em assumir erro, né? Pelo contrário, você demonstra coragem, né? As pessoas vão se conectar. Então, que essas pessoas que hoje são escravas, né, por causa do seu orgulho, que elas encontrem coragem e façam como um dia o Bispo Tales fez, né? Que com muita coragem, muita humildade, se desvencilhou das heresias e passou a se retratar com a igreja. E hoje, para quem conhece lá, quem conhece o canal dele ali, confere um pouco da igreja dele, uma igreja muito saudável, dá para ver que as pessoas realmente estão satisfeitas com o pastor que tem. Então, é por aí. Vai lá, Álvaro. Assim, ó, a questão de a pessoa é orgulhosa e não volta atrás, e realmente é muito complicado, né? Ele faz uma citação que eu vou ler aqui assim, ó. Há pessoas que entraram em grandes debates teológicos e defenderam as suas heresias com unhas e dentes. Agora seria muito difícil admitir o erro e voltar. Então, o que acontece? A pessoa ela é orgulhosa porque ela viveu... Você imagina assim, ó, a pessoa que viveu 30, 40 anos dentro de um ambiente onde ela defendeu aquilo, ela lutou por aquilo, ela trabalhou por aquilo, e de repente ela descobre que aquilo tudo estava errado. O que ela vai fazer? O que é que as pessoas vão pensar dela? As pessoas que conviveram com ela, e se ele foi um líder, talvez um pastor de uma igreja assim, e que ensinou durante 30 anos aquilo, e agora ele diz assim, não, isso estava errado. O que essas pessoas que 30 anos ouviram, eles vão dizer dele? Então, principalmente falando da liderança, ela vai se colocar isso em xeque. Poxa vida, como é que eu vou voltar agora atrás de tudo isso que eu disse? Só que assim, ó, lembre-se de Martinho Lutero, cara. Pô, Martinho Lutero, além de ser padre, ele era professor na universidade lá. E ele teve que abandonar tudo isso e voltar atrás e dizer, gente, tudo isso que eu ensinei durante muito tempo estava errado. Vamos voltar para o caminho que é certo. Então, essa é um dos grandes problemas, você lutar contra o teu próprio orgulho. Lutar contra o teu orgulho. Para você voltar atrás, você precisa lutar contra o teu orgulho. A segunda coisa que eu queria destacar é o seguinte, a pessoa que está dentro de alguma igreja, alguma seita, algum grupo sectário, muitas vezes ela tem um cargo, ela é um pastor, ela é um diácono, ela é um presbítero, ela é alguém influente, ou ela é de grupo de louvor, ou ela faz algum tipo de trabalho, ou seja, ela tem uma posição. Lá dentro daquele grupo, ela é alguém. Lá dentro, ela é alguém. E se ela disser que aquilo está errado e romper com o grupo, ela vai para um ambiente onde ela é ninguém. E não é fácil a pessoa lutar contra isso também. Só que, diante de posições sociais, cargos institucionais, orgulho, na minha posição, o que mais vale é o amor pelas Escrituras. É o amor, a fidelidade à Bíblia. E sim, é possível você abandonar e Deus te fazer prosperar. E o Bispo Tales, aqui escrevendo esse livro aqui, ele é um grande exemplo disso. Porque ele teve que deixar congregações onde ele cuidava, teve que romper, mas Deus o prosperou e ele é um homem de Deus, por aquilo que a gente acompanha nas redes sociais, ele é um homem de Deus interessado na pregação fiel das Escrituras. Então, sim, é possível você romper com o sistema que está herético e Deus lhe prosperar. É isso aí. Fechou o capítulo 4? Fechou o capítulo 4, e aí agora eu vou deixar com o Álvaro, porque assim, ó, os próximos capítulos, agora o 5 vai falar a diferença de erro teológico e heresia, já foi tratado lá no início.
aí vai vir o 6, o 7, o 8, aí começa heresias específicas. Então, vou deixar que o Álvaro conduza essa parte aqui e eu vou botando pontos assim a respeito do que ele mesmo vai falar. Então, agora para atiçar a curiosidade do público que estiver ouvindo aqui, compre o livro e veja quais são as principais heresias que são apontadas. Eu vou ler aqui os títulos dos capítulos e compre o livro, presenteie, leia, releia, entenda, e eu tenho certeza que vai servir de edificação para a sua vida. O nosso objetivo aqui é apresentar para vocês um material que edificou a nossa vida e que tenho certeza pode edificar a sua vida também. Já vou deixar bem claro aqui que nós não estamos sendo patrocinados pelo autor ou pela editora do livro, nada. Nós pegamos um material que edificou a nossa vida e estamos nos propondo a trazer alguns pontos que podem também edificar a sua vida. E o ponto central aqui é compre o livro, leia, estude, que ele vai ser muito interessante para você. Então, o capítulo 5 ele vai tratar mais a profundo sobre erro teológico e heresia, que nós já abordamos de modo simples lá no início do nosso vídeo aqui. Ele vai falar sobre algumas heresias dominadoras. E eu só vou pontuar o seguinte, que ele diz o seguinte nesse capítulo assim, ó: a Igreja de Cristo sempre foi ameaçada por falsas doutrinas. Cara, isso é história da Igreja. História da Igreja. Pega a história da Igreja e vai lá no princípio os gnósticos, os fariseus, os saduceus. Você vai ver que a Igreja sempre foi atacada por heresias. Isso ao longo da história da Igreja. Ô Álvaro, só para pegar esse ganchinho teu aqui e dizer para as pessoas, olha só, se você tem a tendência de ficar defendendo uma dominação até o fim, é porque você não conhece a história da Igreja. O dia que você conhecer a história da Igreja, você não vai botar a mão no fogo por nenhuma instituição. Apesar de gostar muito, às vezes se sentir muito bem em alguma, se identificar muito com outra, ok, não tem problema nenhum nisso. Mas a mão no fogo você não coloca. Você coloca a mão no fogo pela palavra de Deus, mas não pela instituição. Exatamente. Ele vai citar também que não houve um período sequer na história da Igreja em que não houvesse falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquele que diz que está trazendo uma mensagem da parte de Deus. Então, cuidado. Quem diz que está trazendo algo novo da parte de Deus, cuidado, porque nós temos um livro pronto que Deus nos deixou. Se tem alguma novidade que foge desse livro, muito cuidado. Muito cuidado. E é o seguinte, ele vai destacar que a apologética, que é essa defesa da fé, e a heresiologia, que é o estudo das heresias, eles servem como vacinas justamente para esse tipo de coisa. Então, também compre um livro sobre heresia, sobre apologética. Nós vamos gravar vou repetir aqui, nós vamos gravar um material falando sobre dicas de materiais de apoio. Lá vou citar também livros para você estudar mais profundamente sobre heresia e sobre apologética. E partindo agora, o capítulo 7 vai falar sobre cobertura espiritual. Se você quiser saber o que é essa heresia, você vai comprar o livro e vai ler. Se porventura as pessoas que estão assistindo o vídeo quiserem que nós venhamos a gravar um vídeo sobre isso, também coloca aí. Quem sabe a gente pode gravar sobre esses próximos capítulos aqui, ó. O capítulo 8 ele vai falar sobre o ungido de Deus e aquela famosa frase: não toqueis nos meus ungidos. Pastor, líder que não quer ser questionado na sua conduta, ele vai usar essa frase: não toqueis nos ungidos do Senhor. Todavia, ele está desconfigurando e descontextualizando o texto para tentar se defender. Então, o capítulo 8 vai tratar sobre isso. O capítulo 9 vai tratar sobre honrar o líder, e aqui o bispo vai deixar bem claro que ele não está defendendo que você não deva honrar os seus líderes, não é essa a ideia, mas é a ideia de que você deve morrer abraçado no seu líder. Faça o que ele fizer, ensine o que ele ensinar. Então, isso não é bíblico. O capítulo 10, uma heresia chamada de as primícias. O capítulo de número 11, a heresia do devorador, que também está baseado na teologia do medo, que se você não contribuir, se você não ofertar, se você aquilo, o devorador vai tocar na sua família. A heresia da maldição hereditária, de que o pecado de um pai passa para o filho, e o pecado que um filho comete é igual ao pecado de um pai. Ele vai tocar nesses pontos aí. O capítulo de número
13, ele vai falar sobre campanhas e correntes. Então, tem campanha e corrente para tudo quanto é tipo de coisa. E por trás está quase sempre a arrecadação. No capítulo de número 14, ele vai falar sobre infinidade de heresias, porque ele poderia ter falado de muitas outras coisas. E, por fim, ele vai chegar lá na conclusão. Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar na conclusão? Vai falando aí, Álvaro. Eu vou abrir aqui o livro agora e eu não cheguei a anotar aqui na tela do PC. Então, eu vou destacar algumas coisas que ele coloca assim, ó, lá na conclusão. Ele diz assim, ó, talvez você nunca tenha sido manipulado por nenhuma das heresias citadas nesse livro. Talvez qualquer heresia que está aqui, você nunca, graças a Deus, você teve sempre uma igreja saudável e nunca foi manipulado. Mas, infelizmente, eu tenho certeza assim, ó, que boa parte das pessoas que nos ouvirem, que lerem o livro, elas vão perceber que em algum ou outro ponto elas acabaram sendo manipuladas pelas heresias. Ele dá a dica de mude os seus caminhos, porque ainda há tempo. Se você percebeu que está sendo manipulado, que você está vivendo em desacordo com a palavra de Deus, ainda é tempo para você mudar. Ele vai dar a dica de, primeiro, tente ajudar a sua igreja e o seu pastor a se libertar dessas distorções e viver o evangelho puro. Porque pode ser que o seu pastor, se você não é líder, pode ser que o seu pastor, o diácono, a pessoa que está à frente da igreja que você pertence, pode ser que essa pessoa esteja sendo tão enganada quanto você, então tente ajudá-la, tente abrir os olhos. Se ela não quiser, aí cada um vai dar conta da sua vida, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, a teologia é o melhor caminho para isso. Uma igreja que não conhece, uma igreja que conhece a Bíblia, não precisa ficar manipulando suas pregações. Então, uma igreja saudável, que conhece bem a Bíblia, vai expor a Bíblia, ela é suficiente. Mais uma vez, ele deixa claro assim, ó, o conhecimento é libertador. Ele cita uma frase aqui, que é uma frase que eu já ouvi também, que é o seguinte, não procure a igreja mais próxima da sua casa, mas procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. É o que eu falei antes. Se você está num local que tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de membros, mas está pregando heresias, vai para uma igreja perto da Bíblia, que tenha 5, 10, 15, 20 pessoas, mas que sejam fiéis às Escrituras. Caso você conheça alguém que precisa ser liberto de doutrinas como essas citadas no livro, recomende essa leitura, é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso será um gesto de amor e cuidado ao próximo. Não é para levantar contenda, é um gesto de amor e cuidado ao próximo. Não é prepotência. Não é prepotência. E eu quero destacar mais uma coisa que é assim, ó. Por fim, se você recebeu este livro de presente de alguém, eu não tenho como presentear todas as pessoas, mas se você recebeu esse conteúdo, é um presente para você. Saiba que essa pessoa te ama muito e quer ver você vivendo um evangelho limpo, puro, sem manipulações. Aproveite e agradeça essa pessoa. Não precisa agradecer, tá? Mas nós estamos preparando um conteúdo aqui que é para trazer edificação para a sua vida. E era isso. Ele finaliza com essas recomendações aí, e nós também estamos finalizando aqui o nosso vídeo. Foi um vídeo bastante longo. Nós já tínhamos tentado fazer uma gravação só em áudio, deu problema no áudio, esperamos que essa gravação tenha ficado boa, para editarmos e postarmos para os nossos irmãos. Nicolas, suas conclusões, seu encerramento aí. Concluir que a palavra de Deus, ela é libertadora e também transformadora, porque se tem algo que transformou a minha vida, foi a palavra de Deus. Foi quando eu li ali na Bíblia especificamente o meu pecado e Deus me transformava a partir da minha leitura. Então vale a pena conhecer as Escrituras, né? Deus vai prosperar a vida daquele que conhece as Escrituras. Não estou dizendo aqui financeiramente, dando um direcionamento certo de prosperidade, mas vai prosperar a vida da pessoa, beleza? Outra coisa que eu quero dizer, nosso compromisso é com a palavra de Deus, não é com o homem, não é com nada além da palavra de Deus, certo? Então tudo que foi dito aqui foi por amor à palavra de Deus, beleza? E agora sobre o livro em si, eu quero falar uma coisa assim sensacional. O livro é extremamente curto, gente. É muito tranquila a leitura. A forma com que foi escrita é fácil.
E eu acho isso muito legal, que é uma característica. Eu vi uma live do bispo, ele falando que ele se preocupa com isso, que ele mesmo gosta de livros curtos, então ele fez um livro curto, tá? Então antes que vocês pensem, vai ser uma leitura enfadonha, cansativa, longa, não, é tranquilo, uma leitura fácil e um livro curto, dá para ler em 2 dias, se a pessoa for se apegar um pouco mais, dar uma estudada, né? E se a pessoa for ligeira, ter aquela leitura mais rápida, dá para ler em 1 dia. Então, é um livro que eu recomendo demais, vai realmente edificar a sua vida. Pode ser que você não viva nenhuma heresia, mas vai te dar assim um know-how, vai te dar um conhecimento a mais para estar tratando desse assunto, às vezes na tua congregação, às vezes trazer uma pregação de estudo, de doutrina acerca de heresias. Esse livro vai ser fantástico para completar aí o teu estudo e você desenvolver um sermão bem legal acerca do assunto. Beleza, galera? É isso aí. Álvaro? Fechou, pessoal? Um forte abraço. E como disse Martinho Lutero, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Forte Amém. Abraço, até o nosso próximo vídeo.